Bom, para começar o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria antes de mais nada desejar que uma bênção divina alcance o dia de cada pessoa que está acompanhando a gente. Que a paz e a sabedoria guiem as reflexões de quem nos ouve agora. Amém. É sempre muito bom começar com esse clima, né? Ajuda a gente a focar no que realmente importa. Com certeza. E olha, o tema de hoje pede exatamente essa postura, porque nós vamos entrar num assunto bem intenso. Nós vamos dissecar o capítulo 8 que chama A Aproximação, do livro A Cruz do Rei, escrito pelo Timothy Keller. O Keller é genial nesse livro. Ele toca num ponto que mexe muito com a nossa psicologia, sabe? A forma como a gente tenta se relacionar com o divino. Exato. E a grande missão da nossa análise hoje é entender a premissa dele sobre isso. Porque o Keller fala que, na hora de se aproximar de Deus, as pessoas quase sempre caem em dois extremos muito claros. E é muito fácil a gente se identificar com um deles. O primeiro extremo que ele descreve é aquela visão de Deus como um tirano sanguinário, tipo uma entidade que está sempre irritada com você. Nossa, sim. É uma relação baseada puramente no medo, né? Totalmente. A pessoa acha que precisa pisar em ovos o tempo todo, que tem que ter um comportamento moral impecável, senão vai ser esmagada. É um protocolo de terror. É exaustivo viver assim. Mas aí tem o outro lado da moeda, que eu acho que é até mais comum na nossa cultura hoje em dia, que é ver Deus como uma espécie de, sei lá, força espiritual casual. Um gênio da lâmpada. O famoso assistente pessoal cósmico. Isso. É uma aproximação zero cerimônia. A pessoa acha que o divino tá ali só para carimbar as vontades dela e garantir o conforto. Mas o gancho do Keller aqui é fantástico, porque ele diz que o Evangelho de Marcos mostra uma terceira via. E é uma via que subverte completamente esses dois extremos. O que é fascinante aqui é que Marcos faz isso colocando lado a lado duas histórias de encontros muito diferentes com Jesus. Certo, vamos desvendar isso então. Vamos entrar na primeira história que está lá no capítulo 7 de Marcos. É uma cena bem tensa. Muito tensa. Para dar o contexto para quem está ouvindo, Jesus estava exausto. Ele estava lidando com multidões imensas na Judéia, curando gente, batendo de frente com líderes religiosos. Rolou um esgotamento real ali, né? Sim, humano mesmo. E aí ele tenta dar uma fugida. Ele vai lá para a região de Tiro e Sidom, que é um território gentílico, para descansar em segredo. Só que o plano falha miseravelmente. Total. Ele entra numa casa querendo anonimato, mas uma mulher descobre e basicamente invade o lugar. E Marcos faz questão de deixar claro quem ela é, uma mulher grega, cirofenícia e mãe de uma menina que estava possessa por um espírito impuro. Cara, a gente tem que pausar aí para entender o abismo cultural dessa cena. Pro patrão do primeiro século, ela tinha tudo, absolutamente tudo jogando contra ela. Nenhuma credencial. Pensa bem, primeiro, ela é mulher abordando um mestre religioso. Segundo, ela é gentia, pagã. E terceiro, tem a filha possessa, o que tornava ela totalmente impura ritualmente. Ela não tinha o menor direito de estar naquela sala. Zero, ela era a personificação do que a religião da época dizia para manter distância. Mas mesmo assim ela vai lá e insiste absurdamente. Sabe o que eu acho muito louco nisso? É que entra aí uma coisa muito humana, que é o instinto parental. Eu tava pensando sobre isso. A personalidade normal de uma pessoa meio que desliga quando um filho tá em perigo. Nossa, sim. O ego simplesmente derrete, né? Exatamente. Você pode ser a pessoa mais tímida do mundo, o maior covarde, mas se o seu filho corre risco, você vira um leão. Os pais fazem o que for preciso. E isso humaniza muito essa mulher. Ela não tá nem aí para protocolo, ela não aceita o não que os discípulos queriam dar para ela. E é justamente essa ousadia improvável que prepara o palco para a resposta de Jesus. Que, aliás, é uma resposta que choca muita gente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e meio polêmica, porque Jesus vira para ela e fala: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. É pesado. Muito. Se a gente lê isso hoje, soa como um insulto terrível e preconceituoso. É tipo como a gente deve entender isso sem tentar passar pano pro texto. Então, o Keller faz um trabalho excelente de decodificar essa fala. Chamar alguém de cachorro na época era sim um super insulto, porque os cachorros eram de rua, transmissores de doenças, impuros. Certo, não era o Golden Retriever que a gente tem no sofá hoje. Nem de longe. Só que Jesus não usa a palavra comum para cachorro de rua. Ele usa um diminutivo grego,
cunária, que significa especificamente o filhotinho, o cachorrinho de estimação que fica debaixo da mesa. Ah, então ele muda a imagem de um beco sujo para dentro da sala de jantar da família. Exato. Jesus está contando uma parábola rápida. É sobre a ordem histórica e redentora. Ele está dizendo que a salvação vem primeiro para Israel, que são os filhos sentados à mesa, e depois transborda para os gentios. É uma questão de cronograma, não de negar o alimento. Ele lança um desafio intelectual para ela. Ele diz, olha como a mesa funciona. E a resposta dessa mulher é brilhante. Ela não se ofende, não dá chilique, ela vira e manda a tréplica. Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. É uma sacada genial. E o Keller cita o estudioso James R. Edwards aqui. O Edwards nota uma ironia maravilhosa no Evangelho de Marcos. Os discípulos, que viviam com Jesus, estavam sempre confusos, nunca entendiam as parábolas. Viviam boiando, né? Sim, mas essa mulher pagã, no meio de um surto de estresse emocional, é a primeira pessoa em todo o livro de Marcos a ouvir, entender e responder dentro da mesma lógica da parábola. Ela usa a metáfora dele a favor dela mesma. Ela concorda que não tem direito à cadeira, mas diz que a abundância dele é tão grande que só uma migalha já resolve o problema enorme dela. E é por isso que Martinho Lutero ficou tão fascinado por essa história. O Keller traz a visão do Lutero, que dizia que essa mulher aceita o diagnóstico de Jesus, mas não recusa a oferta. Como assim? Explica melhor essa parte. É tipo, ela não se ofende com o diagnóstico de que ela é indigna e não tem direitos legais àquela mesa, mas ao mesmo tempo ela não entra em desespero. Ela crê totalmente na abundância da graça. Cara, manter esse equilíbrio é muito difícil. A gente geralmente ou fica na defensiva arrogante ou cai numa autocomiseração destrutiva. A gente acha que a humildade é ficar se diminuindo. O Keller cita uma carta do John Newton, aquele que escreveu Amazing Grace, sobre isso. O Newton estava escrevendo para um cara que dizia ser indigno demais para ser amado por Deus. E o que o Newton respondeu? Ele deu uma bela de uma invertida. Ele falou que se sentir indigno demais não é humildade, é orgulho moralista. Uau! Como assim orgulho? Porque, no fundo, a pessoa está achando que é o comportamento moral dela que deveria salvar ela. Ter essa visão de sou lixo demais é, ironicamente, ter uma visão muito rebaixada das promessas do Redentor. É dizer que o sacrifício dele não é forte o suficiente para cobrir a sua sujeira. Cara, isso dá um nó na nossa cabeça ocidental moderna. Porque hoje a gente aprende a ser assertivo, mas só quando a gente tem os nossos direitos garantidos, sabe? Totalmente. A gente bate na mesa e exige. Isso. Exijo porque paguei, exijo porque mereço. Mas essa mulher ensina o que o Keller chama de assertividade sem direitos. É chegar e falar, me dê o que eu não mereço, com base puramente na sua bondade. Isso detona o nosso orgulho. E é libertador, porque depois que ela mostra essa fé crua, Jesus cura a filha dela à distância. Só que o Keller não para aí. Para mostrar que não existe uma fórmula engessada, ele avança para o episódio seguinte no mesmo capítulo. A gente sai dessa história onde ela foi até Jesus com toda essa ousadia e logo depois o cenário muda. Jesus está saindo de Tiro e trazem até ele um homem que é surdo e gago. Uma dinâmica totalmente diferente. O homem é trazido, ele não tem como articular um debate intelectual como a mulher teve, e o método de Jesus muda drasticamente. Fica até meio bizarro, né? Porque com a mulher foi só uma frase à distância. Com esse cara, Jesus tira ele do meio da multidão, coloca os dedos nos ouvidos dele, cospe e toca a língua do cara. Parece um ritual de magia ou curandeirismo, se você ler rápido. Mas se a gente conecta isso ao contexto maior, Jesus nunca usa encantamentos. O que ele está fazendo ali é usar linguagem de sinais. Ah, claro. Ele entra no universo cognitivo do homem. Exatamente. Ele não podia explicar as coisas com palavras. Então ele usa o toque para dizer, eu sei que o problema está aqui nos ouvidos e eu vou soltar essa língua. E o detalhe dele tirar o cara da multidão é lindo. Sim, ele protege o cara. Um surdo e mudo naquela época era muito marginalizado. Passou a vida sendo zombado. Jesus se recusa a fazer daquele homem um espetáculo. Ele dá uma ternura física e privada
enquanto para a mulher ele deu um desafio teológico público. Jesus dá exatamente o que cada um precisa. E aí é que tem um detalhe na cena que, cara, é o ponto alto para mim. Antes de falar efatá, que é abre-se, Marcos diz que Jesus levanta os olhos para o céu e suspira profundamente. Ou seja, ele geme de dor. É um momento chave. Porque a dor num momento de milagre, sabe? Ele vai curar o cara, deveria ser festa, não angústia. E aqui a gente pega o fio condutor teológico incrível de Marcos. O Keller revela que a palavra grega usada ali para descrever o problema de fala do homem é raríssima. A palavra é mogilalos. Mogilalos. Isso. E ela só aparece mais uma vez em toda a Bíblia, na versão grega do Antigo Testamento. Sabe onde? Em Isaías 35. Nossa. Pois é, o texto de Isaías fala que quando Deus vier salvar o povo, os ouvidos dos surdos se desobstruirão e a língua do mudo, o mogilalos, cantará de alegria. Marcos está piscando um letreiro luminoso dizendo Jesus é o Deus de Isaías 35. O próprio Deus em carne. Só que isso deixa o gemido de dor ainda mais esquisito. Se ele é Deus curando a criação, por que o sofrimento? É o grande paradoxo do Keller, o clímax do capítulo. Isaías 35 também diz que Deus viria com vingança e com divina recompensa. A expectativa era de um guerreiro punindo os inimigos com a espada. Mas Jesus não está castigando ninguém ali, ele está servindo um excluído. Onde está a vingança? Esse é o ponto. O Keller diz que Jesus não veio trazer a vingança contra a quebra do mundo. Ele veio receber a vingança sobre si mesmo. O gemido de Jesus é ele entendendo o custo daquele milagre. Para consertar aquele homem, Jesus teria que ser quebrado no lugar dele. Caramba! Os milagres são transferências de custo, então. É muito forte isso. E aí a gente vai para a cruz e tudo se conecta perfeitamente, né? Totalmente. Pensa nas duas histórias juntas. Sim, pensa na mulher. Ela queria comer as migalhas que caíam da mesa. Na cruz, Jesus, que era o filho com direito a toda a mesa, foi lançado fora, foi expulso, sem direito nem às migalhas. E ele fez isso para que a gente fosse adotado e puxado para a mesa principal. E a assimetria com o homem surdo e gago é a mesma. Para dar voz àquele homem, Jesus mais tarde se calou completamente diante dos acusadores. Ele assumiu a surdez no sentido de aguentar o silêncio do céu na cruz para que as nossas línguas pudessem cantar. Esse é o custo que fez ele gemer de dor lá atrás. A cura custou a vida dele. Nossa, isso muda tudo. Se a gente entende que a gente pode se aproximar de Deus com essa assertividade sem direitos, e a gente sabe o preço infinito que ele pagou para nos ouvir e nos curar, isso mexe com a nossa cabeça. Com certeza. Tira todo aquele peso do protocolo do medo e da arrogância do gênio da lâmpada de uma vez só. E fala quando a gente erra. Exato. Quando a gente cometer um erro no trabalho, perder a paciência em casa e achar que não somos dignos de sermos amados. Como essa história muda o que a gente diz para nós mesmos. É para refletir. Bom, pessoal, se vocês ficaram tão impactados com esse material quanto a gente, eu tenho um aviso super importante. E uma notícia ótima para quem gosta de aprofundar. Sem dúvida. Teremos um novo episódio explorando esse mesmo livro, A Cruz do Rei, muito em breve. Então não tirem o olho do nosso feed. Vamos continuar desvendando essas joias do Timothy Keller. Eu já estou super animada para a próxima gravação. Tem muita coisa boa ainda. Tem demais. Mas, por hoje, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela companhia. E, para fechar, eu digo de todo o meu coração que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.